Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje, e que vamos tratar de um assunto extremamente delicado, muito bonito, muito gostoso de se saber. Nós vamos falar sobre a infância, quando nós retornamos ao mundo físico. Então, nós passamos por um período, né, que é o período da nossa infância, e que a gente vai buscar se adaptar à nova encarnação, se adaptar a um novo tempo que nós estamos vivendo, à geração que vai nos acolher, que tudo isso acontece nesse momento. Quando a gente vai chegar para uma nova encarnação, nós vamos ter que adaptar a família, adaptar à cidade que nós estamos, às vezes até o país, né? O continente, a geração. Às vezes, na outra encarnação, era tudo diferente, e por mais que a gente aprendeu isso lá no mundo espiritual, mas chega aqui, você pega o peso da geração presente, da geração atual. Então, você tem que se adaptar a essa geração. Então, o que nós vamos estudar hoje é exatamente isso. Adaptação do espírito à infância. Nós vamos utilizar aqui os estudos, né, do Livro dos Espíritos e também da neurociência. Nós vamos juntar essas duas informações, porque o espiritismo é exatamente isso. Ele nos coloca face a face com a ciência, face a face com a história, com a filosofia. Então, nós também vamos fazer essas buscas para que a gente possa entender bastante o que é uma infância. Então, vamos começar o nosso estudo. Eu peço a Deus, a Jesus, que nos proteja, e a você, que é pai, que é mãe, que é educador, educadora, que tem um trabalho, né, de evangelização, que tem um trabalho aí com o seu sobrinho, sua sobrinha. Então, divulgue esse estudo. Esse estudo é muito importante. Deve chegar, né, todos aqueles que são pais e mães, independente das suas religiões, que nós vamos fazer aqui um trabalho bastante científico, bastante filosófico, a respeito da infância. Nós vamos pegar o que os nossos irmãos aqui, cientistas, já chegaram à conclusão, e também vamos conversar aquilo que a espiritualidade nos passa. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, com as bênçãos de Deus, que Ele possa nos ajudar, como sempre nos ajuda, em nossas visualizações aqui do trabalho, né? Então, no nosso, na nossa a apresentação de hoje, né, nós vamos pegar o seguinte, olha lá. Em todas as reencarnações, o espírito passa pela infância. Bom é esse período. É uma grande preparação para o tempo que virá na nova oportunidade. Então, olha o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando exatamente aquilo que a espiritualidade nos ensina. É uma nova oportunidade, né? E nós vamos trabalhar essa nova oportunidade, ok? Então, continuando com o nosso estudo, né? Vamos pensar da seguinte maneira. A infância é, sem dúvida, né, um período muito bonito, muito interessante, que nós precisamos saber, conhecer e viver com tranquilidade, tá? Então, vamos aqui. Um grupo de crianças, né, meninos e meninas, vamos pensar um pouco sobre eles. Nessas expressões suaves, encontramos velhos senhores e senhoras que aqui retornam. Eles eram espíritos antigos, né? E que agora essas carinhas aí, olha, só são novas, mas o espírito é bem antigo, né? E desde cedo já dizem quem são, o que querem e o que necessitam. Então é preciso saber entendê-los. Aí está o grande projeto, né? A grande posição, né? Eu quero entender esses espíritos antigos que estão voltando. Então, uma das primeiras
coisas que nós devemos entender sobre criança é que, apesar das faces que eles têm, daqui a pouco a gente vai entender isso também, por que são assim, que essas carinhas tão bonitinhas, tão fofinhas, mas são espíritos velhos, tá, gente? E que trazem seus passados, trazem suas histórias, e que podem ser histórias bonitas ou não. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses infantes, né? Porque nós não sabemos quem são, apenas eles chegam e pedem passagem e vão passar, né? Então, continuando, na questão 379 do Livro dos Espíritos, então Allan Kardec vai perguntar: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? É aquilo que a gente estava falando no princípio, né? Então, é desenvolvido, né? Esse espírito é desenvolvido? Eles vão responder: pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, eles são espíritos antigos, mas estão limitados pelo corpo novinho que eles estão com eles. E à medida que esse corpo vai crescendo, porque a gente não nasce completo, né? Nós temos que ter um tempo de adaptação a uma nova encarnação. Então, à medida que esse espírito vai se adaptando, vai crescendo, o corpo vai oferecendo maiores condições dele se manifestar da maneira que é. Então, a criança é uma fase de crescimento do corpo físico, é uma fase de estruturação do corpo, da mente, da mente e do cérebro, para que eles possam dar ao espírito a oportunidade de dizer quem são. Tá? Então, guarde com você, a criança é isso. É um espírito antigo, que está num novo corpo, mas que precisa de um tempo para se adaptar à cultura, se adaptar aos usos e costumes da família, do país dele, do entorno dele, né? E o corpo vai crescendo e vai dando mais condições para ele crescer nesses quesitos. Na questão 380 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto? Olha que pergunta inteligente. Então, será que o espírito vai pensar como criança ou ele vai pensar como adulto quando ele está no corpo infantil? Vamos ver o que eles respondem. Olha, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Tem que esperar crescer, né? Porque nós temos a questão das redes neuronais. Há um estudo que diz que essas redes só se consolidam aos 20 anos, que aí vai dar mais condições do espírito abranger quase o seu total, né? O que ele traz para aquela encarnação, porque o total dele, enquanto espírito de evolução, não dá. Mas, pelo menos, aquilo que é a proposta reencarnatória dele. Cada um reencarna com uma proposta. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que ele está dizendo? Essa perturbação seria, enquanto o espírito está naquele estado infantil, ele não tem noção das coisas, ele não tem noção do todo. Ele, sabe, ele tem uma ideia, né, de onde ele mora, do que está acontecendo, mas ele não sabe direito ainda, né, por exemplo, a estrutura dos adultos. O que o adulto pensa, o que o adulto faz, porque ele tem que sair, tem que voltar, né? Eu estava vendo um vídeo um dia desse que um menino em prantos, né, chorando porque a mãe dele saiu para trabalhar e não deu um beijinho nele. Então, quer dizer, não entende esse mundo que às vezes a mãe saiu atrasada, ela saiu em cima da hora e, né, por uma questão disso mesmo, ela não pôde dar esse beijo no menino. E o menino ficou, sabe, muito triste porque a mãe não deu um beijinho. Então, ele não consegue entender ainda esse mundo dos adultos, esse mundo que é bem complicado, né? Vamos pensar seriamente sobre isso, né? O adulto tem que facilitar
o mundo para ele. Vamos dar esse pontinho aqui, né? Porque a criança pede isso. Então, a criança ela está querendo entender esse mundo adulto, mas ela ainda não consegue entender. Aqui o senhor Allan Kardec vai fazer um comentário. Olha, há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, o sonho de uma criança é um sonho de muita ilusão, muita fantasia, porque não tem condições de apreender o todo. É como diz, né? Está no estado de perturbação da nova encarnação. Isso vai até os 7 anos. Né? A encarnação se completa aos 7 anos. Temos que entender isso. Tá? Então, se você tem aí um filho ou uma filha nessa fase de 0, né, até 7 anos, que às vezes você não entende muitas coisas que ele faz, é porque ele está completando a encarnação dele. Né? Segundo os espíritos, só vai ser completa essa encarnação no dia ou no momento em que ele fizer 7 anos. Do 7º ao 8º ano, essa criança ela tem muita dificuldade, porque aí ela está começando a entrar no meio que ela renasceu. Então, os psicólogos, né, os cientistas que analisam isso, essa análise social da criança dos 8 anos, fala assim, nossa, o menino, uma menina de 8 anos tem muitos problemas. De repente, ele era um menino, uma menina tranquila, feliz, ele começa a dar problema na escola, sabe? Ele começa a ter dificuldades no raciocínio, lá com os professores, em casa. É porque ele completou o período de encarnação, agora ele está entrando na sua fase seguinte, que é a fase dele responder com maior acuidade ao meio que ele está encarnado. Sabe? Isso tem que ser observado, porque pouca gente sabe disso. Então, se você tem um filho, uma filha, alguém que você conhece, tem um filho, uma filha nessa situação, ela está se adaptando. Então, vejam vocês, só a doutrina espírita é que nos dá essa orientação de que a encarnação só se completa aos 7 anos. Então, até o período de 7 anos, cuidado com o seu filho. Às vezes o filho tem expressões diferentes, muito avançadas, mas nesse período ele está muito mais ligado ao mundo espiritual de onde ele veio do que ao próprio mundo físico onde ele está. Então, às vezes, ele lembra de muita coisa e ele expressa essa lembrança. Aí os pais, às vezes, levam para a televisão, levam para fazer entrevistas. Deixa a criança em paz. Deixa a criança se consolidar, porque às vezes aquilo é só o início. É porque ainda está ligado ao plano espiritual, nesse período, tá? Guarde isso, que também é muito, muito importante, tá? Então, Kardec vai completar, né? E vai dizer o seguinte ainda, olha. Não, aqui nós colocamos uma música que é uma coisa bem interessante, que é uma coisa muito, muito delicada, né? Que é a música do Toquinho, né? Aquarela. Tô na segunda parte da música vai dizer o seguinte, ó, se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagina uma linda gaivota voar no céu. O que o Toquinho captou? Ele captou a imaginação da criança. É interessante esse texto, né? A gente tem que estar atento a isso, porque Toquinho ele foi um médium nesse momento, que ele capturou exatamente a imaginação da criança. Olha, vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul, ou seja, são as viagens imaginativas da criança. O adulto, dificilmente, ele vai fazer isso, né? Mas a criança vai fazer, tá? Então, olha só no finalzinho, olha. Pinta um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Isso é a imaginação da criança, gente. Esse texto é magnífico, sabe? Porque nós colocamos a segunda parte, que é mais o sonho, o voo da criança, né? No princípio também, né? Que ele vai falar que ele pega um pincel, vai pintando e tal. Enfim, isso é criança que você tem na sua casa. Até 7 anos, 8, né? Isso é criança. Então, ela está nesse mundo imaginativo.
Então, dê para ela brinquedos, né, para ela criar os brinquedos dela, dê para ela assim, coisas tranquilas, por exemplo, uma vida tranquila. Não fale palavrão perto delas, né? Porque ela vai pegar isso aqui, ela vai voando no seu palavrão. Tá? Ela vai pintar a sua discussão, sabe? A sua irritação, né? Ou então ela vai se isolar no quarto dela para pintar um barco a vela e ir embora no mundo dela. Está vendo como é que é fácil a gente começar a entender a importância de sabermos isso dentro desse sentido de infância? Tá? Então, continuando, né? Na questão 381, o Kardec vai perguntar: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então, quer dizer, a criança desencarna, né? Ele vai chegar no hospital já pronto, né, para ser o que ele era antes? Resposta: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Aqui é hora da gente dar uma palhinha. É um momento complicado, sei disso, mas às vezes o pai ou a mãe que perdeu um filho ou uma filha nessa fase infantil, começar a entender que ele tem que ajudar o filho ou a filha, sabe? Tem que dar liberdade para ele voltar ao estado normal dele, senão ele vai ficar criança lá no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, você pode ficar criança para reencarnar. Tem esse caso no livro do André Luiz. O Júlio, lembra do Júlio? Ele desencarna, ele suicida, né? Desencarna, fica criança, depois ele reencarna, tem um problema de garganta, né? Ele renasce com problema de garganta, desencarna criança e fica como criança. Mas ali era uma necessidade. Ele estava num processo de reajuste, né? Da onde ele feriu com o ácido que ele tomou. Então, quer dizer, é preciso a gente saber se o filho ou a filha não está mais, né, que foi embora muito cedo, então entenda que ele precisa do seu entendimento, para que ele possa pegar a plenitude dele. Nós conhecemos um texto de uma criança que foi psicografado isso, ele pede ao pai e à mãe: pai, mãe, deixa eu crescer, sabe? Porque ele precisou só daquele período. Ele precisou só daquele período de reencarnatório. E aí, para os pais e para também é uma grande lição, né? A lição de entender a vida como ela tem que acontecer, sabe? Não é como a gente às vezes quer, é como ela precisa de acontecer, tá? Bom, então vamos seguindo aqui, olha. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Respondem: não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito, né? Então, durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição do órgão impõe, fala que não. Ele vai viver a felicidade da criança, né? Esse estado corresponde a uma necessidade. Então, está dentro da ordem natural. Então, foi previsto por Deus, né? Quando ele coloca, né, a vida sendo dessa maneira, certo? Sendo dessa forma. Então, ele vai, já prepara, né, tudo para que o espírito seja feliz ali. E, geralmente, o que a gente vê, né? Crianças felizes, independente, né? Se elas têm ou não essa liberdade de pensar como um adulto. Elas são felizes ali. Costumo até falar assim: o mundo do adulto é muito difícil, né? Bom, questão 383 agora, do Livro dos Espíritos. Qual é, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, Kardec pergunta: por que essas crianças, esses espíritos, né, quando retornam, por que eles têm que passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para que deve contribuir
os incumbidos de educá-lo. Ou seja, quando está criança, ele está pronto para ser educado. Está vendo a importância de você saber disso? O teu filho, ou até a tua filha, quando está encarnado, em criança, ele está te dando a chance de você o educar. Então, é preciso que você tenha essa consciência, essa coisa de saber o que você vai fazer para o teu filho. Você vai levar o seu filho aonde? Tem pessoas que vão beber e levam crianças. Até, né, oferece, tem casos assim. Então, você vai no restaurante almoçar com seu filho ou com sua filha. Chega lá, você pede uma bebida alcoólica e pede um suco para o seu filho. Você acha que está adiantando de alguma coisa? Não, adiantando nada, porque está marcando no inconsciente dele que toda vez que for no restaurante e que for adulto, ele tem que fazer igual o pai ou a mãe fez. Então, a gente vai marcando os nossos filhos com aquilo que nós colocamos, né, como ideal. A gente vai marcando os filhos. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, meu amigo, minha amiga. O que você fala em casa, quais são as suas reações em casa. Poxa, nem sempre está tudo bom, né? Tem dia lá que a coisa não está boa. Você vai xingar, falar palavrão, vai brigar com o teu marido, com a tua mulher. Para quê? E seu filho vendo tudo isso? Você está imprimindo nele a seguinte informação. Quando você for adulto, você tem que brigar com aquele que estiver do seu lado. A não ser que seja um espírito mais evoluído, que não vai se importar com isso. Mas, normalmente, são espíritos necessitando muito dos nossos bons exemplos, tá? Bom, e aí vamos continuando, né? Esse estudo é muito interessante, ele nos traz muita vontade, né, de aprendermos, de crescermos dentro dessas informações que ele vai nos oferecendo. Bom, agora nós vamos para a questão 381. O que a questão 381 pergunta, né? Por que o choro, a primeira manifestação da criança ao nascer? Tem uma criança chorando aqui, na recém-nascida, né? Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? É para estimular o interesse da genitora e aprovar e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Percebe como é que é? Então, o choro da criança, ela mexe, né, com o emocional dos pais e tudo, e esses pais, então, eles vão dar mais cuidado para a criança. A criança precisa de cuidados. Né? Você vai ser pai, você vai ser mãe, ou já é, você sabe que a criança vai precisar muito dos seus cuidados. Então, ele está pedindo ajuda. Porque se já nascesse rindo, brigando, você fala, já está de boa, não precisa de mim, não. Aqui não, ele está mostrando que essa criança, ao nascer, ela precisa de você. Olha, mas ela precisa muito de você. Extremamente ela necessita de você, do seu carinho, da sua atenção. Por isso que ela nasce chorando, segundo os espíritos. Para te dar aquele coisa, né, do eu tenho que cuidar. Aí você vai cuidar sempre. Filho, meu amigo, uma vez nascido, ele vai estar sempre ligado a gente, a não ser que haja uma ruptura nessa ligação, mas em estado normal, ele estará sempre ligado e nós temos que agradecer a Deus por isso, tá? Bom, então, agora dando sequência, né, nós vamos para a questão 385. A questão 385, né, Kardec pergunta: qual é o que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Aí tem muitas pessoas que falam, nossa, quando era criança era de um jeito, virou adolescente, mudou e ficou mais ainda mudado no adulto. Né? Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Olha, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Quando é criança, a gente não tem a menor ideia do que está oculto naquela infância.
naquela pouca manifestação do espírito. Então, à medida que ele vai aumentando o potencial do corpo físico dele, que vai dando mais condições para ele se pronunciar, então ele vai mostrando quem é esse espírito. Tá certo? Então, isso tem que ser bom para nós, para fugir aquela regra, né, que a gente fala assim, meu filho é isso, minha filha é isso. Não, seu filho, sua filha, meu filho, minha filha, eles são espíritos em processo evolutivo, que quase, com certeza, trazem muitas dificuldades do passado. Trazem propostas para esse presente, mas trazem muitas dificuldades do passado. Então, o endeusamento é uma coisa que não deve acontecer nesse processo, né, da criança para o adolescente e depois para o adulto. Deixa que eles fazem. Eles vão fazer isso dentro da possibilidade de cada um deles. Se você tem mais de um filho, você observa que eles são diferentes, porque são individualidades e estão histórias diferentes. Então, você vai analisar o teu filho, ver o teu filho e a tua filha, ver o que ele precisa de você. Ele vai mostrando para você, desde a infância, o que ele está precisando, para que ele veio. Ele vai te dando todas as dicas para você pegando. Então, ser pai, ser mãe, por isso é que é uma missão fantástica, essa de ser pai e mãe, porque você vai educar a partir do que o Espírito te mostra, o que ele quer. Tem espíritos que, desde criança, desde a fase infantil, nossa, eles têm uma possibilidade muito grande, uma facilidade muito grande nos campos da educação. Por exemplo, gosta mais de uma matéria do que da outra, então ele está te mostrando qual é a potência maior dele. E você vai trabalhando aquilo que ele ainda tem dificuldade. O que ele já consegue dominar, tudo bem, ele já conseguiu, mas ele veio para aprender outras coisas. Então, você vai ajudando naquilo. Então, isso é a função de pai e mãe. E aqui vai colocar mais ainda, olha, não sabeis o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Contudo, afeições lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Então, ele está colocando isso aqui. Então, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, nós não entendemos essa ligação muito forte, né, do filho com a mãe. A gente não entende muito isso. Por que essa ligação tão forte, né? Então, está explicado. Olha, o seu filho e a sua filha, ele precisou do útero materno, certo? Onde ele ficou muito, muito próximo da mãe, com as frequências da mãe. Então, quando ele nasce, sabe o cheiro da mãe, ele sabe o pulsar do coração da mãe. Então, ele se liga muito à mãe. E nós temos no DNA o gene materno, que é desenvolvido na mulher. Né? Então, quando a mãe começa a dar essas possibilidades ao filho de se manifestar, né, na vida, ela está ajudando a Deus a educar o seu próprio filho. Tá vendo? Então, ela passa a ser um instrumento de Deus naquele momento. Então, por isso é que os filhos são muito ligados às mães. Os pais, eles vão funcionar, o pai, né? Ele vai funcionar como aquilo, como diz o estudioso nesse assunto, ele vai tirar esse gozo materno, ou seja, ele vai puxar o filho para outras possibilidades. Então, ele vai levar o filho no teatro, vai levar o filho no futebol, na ginástica, vai levar o filho em todos os lugares. Para quê? Para que o filho possa ver que há algo além da mãe. Então, essa é a função principal do pai, segundo estudos da psicologia. Tá? Estou passando para vocês o que eu li, de psicólogos lá da Europa, que tem essas instituições, né, de psicologia da criança. Tá? Então, observe como que isso é importante da gente saber, sabe? Essa importância de termos esses conhecimentos. Ok? Então, continuando, né, aqui, Kardec vai perguntar, olha, de onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. Já é a resposta dos espíritos, né? Eles vão dizer o seguinte, olha, as crianças são os seres que Deus manda a novas existências.
Para que não lhes possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se as más ações com a capa da inconsciência. Então, você vê uma criancinha dessa daí, essa fofura toda, né? Pode ser um espírito muito maldoso, até um psicopata. Mas olha a carinha que ele chega. Para quê? Porque ele está te pedindo, me ajuda, me dá força. Eu preciso vencer as minhas dificuldades. Se ele tiver essa tendência. Se não tiver, ele já vai te mostrando desde cedo o quanto ele vai ser lindo na tua vida. O outro também será. Porque os pais sempre querem proteger os filhos. É isso que é o bonito nessa questão de pais e filhos, né? Que os pais querem sempre dar atenção para os filhos. Os pais têm nos filhos assim, como se fosse uma joia muito rara, né? Que não abre mão dela para nada. Então é isso. Para quê? Exatamente, para que você não impute nele uma severidade excessiva. Você vai tomar cuidado. Tem pais que às vezes gostam de bater, dar tapa no rosto do filho, né? Ele vai tomar mais cuidado. Ele vai falar, não, peraí, é uma criança, não vou fazer isso. Né? Então, uma criança brinca, às vezes a criança faz uma arte, o pai ou a mãe explica, né, que aquilo ali, deixa ele ver que ele fez aquilo, mas sem, né, botar o dedo no nariz, aquela coisa toda que a gente viu aí, sabe, no passado. Hoje não é mais assim. Hoje já é bem mais tranquila, né? Então eles vão completar. Esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveria ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Tá vendo? Então, minha gente, é preciso cuidar muito quando é pai, quando é mãe, né? Precisa se cuidar muito disso. Se você é pai, se você é mãe, tá? Veja aí como é que está a tua proposta dentro dessa missão que Deus te deu. Você está ajudando. Sabe por quê? Porque também você um dia foi criança e alguém te acolheu, né? E alguém te deu uma ajuda para você chegar à sua fase adulta. Então, olha como isso é importante para todos nós entendermos. Então, nós somos pais, eu sou pai, né? Se você também é, né? Ou mãe, então observa que missão que nós temos. Aí esse estudo que o Espiritismo nos oferece sobre a infância, ele é muito profundo para a gente começar a analisar mais, tá? E aí ele vai perguntar, tá? Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobre, continuando a resposta, ó, não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Veja que coisa interessante que é esse trânsito, né? Que é feito na infância. Então, a infância é um universo que pai, mãe e filho se envolvem com ele. Então, uma casa que tem uma criança, ela tem um universo próprio da infância ali. Você vê o quarto da criança, né? Um quarto todo elegantezinho, todo montado, né? Com aqueles aspectos mesmo da imaginação, sabe? Tem o pratinho da criança se alimentar, tem a cadeira que ela senta ali na sala. Então, tudo é pronto, o universo se transforma. Então, meus amigos e amigas, quando a sociedade entender isso, nossa, essas crianças serão muito mais bem recebidas. Não basta só levar no pediatra, tem que levar. Não basta só levar na escola, tem que levar na loja para comprar roupa, no passeio. Tudo isso é importante. Mas olha a importância do afeto, né? Do sentimento que você precisa dar a essa criança. Tá? Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que eles forem dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Aí chega nos 15 anos, 16, e começa a mostrar quem ele é. Mostra para os pais quem ele é.
E aí está na hora do pai, então, refletir sobre o filho. Então, se você viveu comigo 15 anos, e eu conheci você agora desse jeito, agora você está indo para a tua vida, para a tua fase, que vai chegar daqui a pouco a fase adulta. Então, como é que você é? O que é que não posso te ajudar? Né? Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Se apreende, né, a explicação. Então, essas crianças vêm, nós temos que oferecer o melhor, não sabemos quem são eles, ainda não sabemos. No futuro, com certeza, a gente vai saber. No mundo de regeneração, né, isso será bem mais explicado. Mas enquanto a gente não sabe, então vamos ter mais cuidados com eles. Sabe? Se eu vou levar o meu filho e minha filha para um passeio, eu explico antes onde que a gente vai, por que que vai lá. Sabe? Eu dou esse afeto que eles precisam desse afeto. Tá? Com efeito, né? Ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo tâmaus da infância? Então, aqui tem uma coisa que nós temos que analisar, que é muito interessante. A espiritualidade está nos dizendo dos trâmites dos espíritos nos diversos mundos do universo. Pode ser que o teu filho está vindo de um planeta diferente da Terra. Né? Pode ser que ele está vindo de uma outra situação, de uma outra etapa, e agora vai começar um novo momento. Então, ele vai ser essa criança que vai te dar, com calma, essa informação. Sabe? Ela vai te dar toda essa possibilidade de você entender a necessidade daquele filho ou daquela filha. É isso que é uma grande tarefa dos pais. Entender a necessidade daquele espelho e ver o que ele está trazendo também dentro do seu contexto de espírito em evolução. Ou seja, você vai conhecer essa joia que você tem em casa. Você vai buscar entender. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem barzinho em casa e tem filho, criança, não combine. Sinto te dizer isso, mas não combine. Sabe? Se você se propõe a ser pai e mãe, e a criança veio, né? Olha, é uma dádiva, meu amigo. É uma dádiva divina. Muito, muito interessante. Nós vamos ver ainda nesse estudo por que eu estou falando isso, tá? Olha, então vamos continuar aqui, olha. Nesta se vem confundir todas as ideias e todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as pessoas, que vivem as pessoas, tá? E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis no estado que é uma espécie de infância entre os novos irmãos que já estão desencarnados. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo. Então, ou seja, está tudo na razão direta da nossa necessidade de entendermos o fato infância, né? Que é muito mais interessante, complexo do que a gente possa pensar. Muito mais. Vendo essa menininha toda feliz indo para a escola, né? Olha que lindo. Então, é um novo momento para ela. Eu conheci uma menina que ela nasceu com deficiência mental. E ela pouco se comunicava, porque ela tinha também uma deficiência física. Gente, a menina ria o tempo todo. Eu fui, certa feita, uma comemoração lá no colégio que ela estudava, e eu fiquei observando a menina, ela ria o tempo todo, sorria, sorria. Aí eu perguntei para os mentores, por que esse espírito sorriu o tempo todo? Sabe o que eles me responderam, gente? Olha o que eles me responderam. Ela está sorrindo de agradecimento a Deus pela nova chance que a vida está dando a ela de se recuperar. Ela tem plena consciência
dos erros que ela cometeu lá no passado. Ela sabe que cometeu erros. E ela está sorrindo por ter uma família que a abrigou, que a abriga, e que traz ela para a escola, que leva ela para tomar sorvete, que leva ela para passear. Ela está sorrindo isso. O sorriso dela é: obrigado, meu pai, por essa nova chance com essa família que o Senhor me deu. Ai, gente, aquilo foi muito bonito, viu? Muito interessante de ter visto, de ter participado daquele momento, tá? Bom, então, aqui há uma outra explicação. A infância tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir também, né? Então, pai e mãe vão crescer nessa possibilidade incrível da infância, tá? E nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, a missão sagrada de que terão que dar contas. A mãe, sentadinha, ajoelhada aos pés do filho, geralmente, numa boa educação, os pais têm que ir ao tamanho dos filhos, né? Não é ficar lá de cima apontando o dedo. Então, olha, foi até ela e conversando com a criança atenta ao que ela está falando. Então, isso é uma tarefa. Isso é uma missão. Né? Muito interessante. Se você cumpre bem sua missão de pai e mãe, parabéns. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tá a explicação, meu amigo. Espero que esteja sendo útil a você esse cômputo de explicações da espiritualidade, que traz para educadores, para pais, né? E para, enfim, o pessoal que está por perto da criança, um outro entendimento sobre a criança, sabe? Então, essa história de sexualizar a criança, sabe? Pensa bem nisso, sabe? Muito cuidado com isso, porque a responsabilidade é muito grande. Se você, pai e mãe, aceita isso, sabe? Eu vi um vídeo de uma menina casando com outra menina numa escola, numa celebração de gala. Foi preparado um momento para isso. Tudo bem, se essa menina ou essas meninas um dia quiserem viver esse lado da homossexualidade, isso é coisa delas, a gente não impõe, não interfere. Isso é deles, você tem o direito de fazer isso. Agora, você estimular numa infância onde Deus resguarda tudo, então você está indo contra Deus. Você é superior a Deus, você tem essa potência para ser superior a Deus, então pensa lá, porque se você não tem, você vai ter que resolver isso com ele um dia, tá? Aqui nós temos, né? Várias informações, é uma luz que acende uma nova encarnação, a brincadeira da infância, depois a chegada da adolescência, né? Aí vem os neurônios aqui, o que significa isso, né? Então, outras informações oportunas sobre a infância e a adolescência, que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, olha só. Vamos pensar o que é uma rede neural, tá? Primeiro, os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Estas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa as informações e estímulos no corpo humano. Você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver isso com a infância? Então, agora nós vamos trabalhar o lado da neurociência aqui no nosso estudo. Tá? Nós vamos trabalhar exatamente isso agora. A neurociência, né, falando aqui para a infância. Então, um neurônio tem dendritos, né, que é onde faz a ligação com o axônio do axônio do outro neurônio, né? Ele liga aqui, ó, aqui as formas de ligar no outro axônio. Isso aqui é de um mesmo neurônio, mas imagina que aqui está o axônio de outro neurônio, ele chega e encaixa aqui no dendritos, né? Aí tem as partes, né? Tem o núcleo do neurônio, aqui tem a bainha de mielina, que protege, né, o neurônio, tem essas células, né, que fazem com que o neurônio possa realizar todas as suas funções, né, e essa terminal aqui, que é o axônio.
Então, isso tudo é um neurônio, né? Uma célula, que vai encaixando com outra célula para criar a rede neuronal. Tá? Aqui é uma rede, né? Imagina mais ou menos uma rede no cérebro, né? em cérebro iluminado, ou seja, em constante atividade de aprendizado. Né? Porque o cérebro só se ilumina quando ele vê coisa nova. Essas coisas repetidas não ilumina o cérebro. Tá? Então, vamos de novo aos neurônios. Os neurônios possuem três partes principais. Dendritos, onde ocorre a recepção. Está aqui, ó, dendritos, onde ocorre a recepção das informações. Tá? É a parte receptora do neurônio. Se você já sabe isso, me desculpa, mas às vezes tem pessoas que estão estudando que ainda não viram essa parte, então nós estamos passando para que seja de entendimento de todos. Tá? Aí nós temos o corpo celular, né? Que é esse aqui, ó, corpo celular, responsável pela integração das informações e axônios, que são essa parte aqui, ó, que são transporte do impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. Tá? Então, aqui, a célula ela é diferente das outras células do corpo, né? Você já viu aquele negócio de membrana, citoplasma, núcleo. Aqui o neurônio ele é bem diferente, né? Então, por isso que nós temos condições de processar informações externas, né, para mandar para os sentidos, porque tem essa rede toda de que faz essas ligações, tanto no cérebro, como na coluna, como nas partes do corpo. Né? Ok. Aí vem uma sinapse, né? O que é uma sinapse? A sinapse é um local de contato, de comunicação entre dois neurônios. A transferência do impulso nervoso na sinapse, está aqui, ó, ocorre graças aos neurotransmissores que estão aqui. Desculpa, gente. Esses são biomoléculas ou substâncias químicas produzidas pelos neurônios e armazenadas nas vesículas sinápticas, que são bolsas presentes nas extremidades dos axônios. Tá? Vamos voltar aqui um axônio. Está aqui. Ó. Então, bolsas aqui que armazenam essas informações. Tá? Que armazenam, né, essas substâncias químicas. Está aqui, então, né? Então, a comunicação de um neurônio com o outro. Aqui, ó, você tem um neurônio comunicando com outro neurônio. O que está acontecendo? O axônio dele está pegando no dendrito do outro neurônio. Aqui nós colocamos essa imagem de Jesus com essas crianças, sempre para a gente lembrar. Quando uma criança chega na sua casa, ela foi enviada pelo Mestre Jesus para você tomar conta. Então, pensa bem, analisa bem. Isso é só uma lembrança para a gente, tá? Ok. Então, vamos pensar agora um pouco nos neurotransmissores, né? A sinapse é o local de contato, de comunicação entre dois neurônios. A gente já mostrou aí para trás, né? A transferência do impulso nervoso nas sinapses ocorre graças aos neurotransmissores, que estão aqui, olha. Sabe aquelas substâncias químicas que interagem ali no meio, no encontro dos neurônios, né? do axônio com dendrito, produzidas pelos neurônios e armazenadas nas vesículas, que a gente já mostrou. Então, aqui está um resumão, né, dos principais neurônios. Olha, tem o ácido amino, tem a aceticolina, tem o glutamato, endorfinas. Então, são algumas: adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, são alguns dos neurotransmissores que são substâncias químicas que o neurônio utiliza nas suas ligações entre um neurônio e outro. Fantástico isso, né, minha gente? Eu vou dizer para você, quando estudo essas coisas, eu fico muito... Eu tenho estudado muito sobre células, né? Então, sabe, é muito bonito. É assim, é fantástico como que a vida se proclama para nós. E a gente joga quase que tudo fora, de qualquer maneira, sabe? Ah, vai ser assim, desse jeito tá bom, sabe? Não vamos perturbar. Então, veja vocês, como que é interessante. Aí você está falando assim, você está falando de infância ou de neurociência? Chegamos lá. Vamos continuar o nosso estudo aqui, tá? Aí estão, né, os resumos dos neurotransmissores, tá? E vamos dar sequência. Então, uma rede neural,
O que é? É a interligação dos neurônios entre si através das sinapses. Está vendo aqui? Ó? Eles vão se ligando, ó. Vão se ligando, ligando, e formam uma rede neuronal. Hoje sabemos que nossos cérebros possuem algo em torno de 100 bilhões de neurônios, que se interconectam a fim de criar imagens e situações que nos permitam identificar tudo o que ocorre em nosso derredor. Então, se eu vou no mercado e vejo uma laranja, e eu nunca vi uma laranja, vamos imaginar assim, então eu crio uma rede neuronal para a imagem da laranja. Quando eu ver de novo essa laranja, eu vou usar essa rede que já foi criada e arquivada em mim como imagem. Então, essa rede precisa estar muito bem feita. Aí nós vamos chegar onde que eu estou querendo chegar, o negócio da infância. Guarde essa imagem dessa rede neuronal, ou rede neural, tá? Então, os neurônios mais os neurotransmissores fazem sinapses que produzem redes neurais. Tá? Aqui é uma variação, é uma visão partida da rede neural, né? E aqui é uma rede neural parecendo uma árvore. Então, isso vai acontecer, acontece no nosso cérebro. Tá? Ok. Então, a verdadeira obra de arte é apenas uma sombra da perfeição divina, disse Miguel Ângelo, né? No livro, naquele site Pensador. Então, está aqui, olha. Olha que coisa bonita. Nosso cérebro é uma obra de arte em constante construção. A cada nova aprendizagem, novos circuitos neuronais são ativados. Novas sinapses, conexões entre os neurônios são formadas. Eis aí a sua plasticidade. Cada neurônio envolvido nesse ativo processo aumenta seu vigor funcional, reduzindo assim a possibilidade de ser eliminado através da apoptose. Aqui que eu quero que você preste atenção. Desculpa. Então, veja bem, olha. Vamos ler de novo. Nosso cérebro é uma obra de arte em constante construção. Em constante construção. A cada nova aprendizagem, novos circuitos neuronais são ativados. Percebe? Então, cada coisa que você aprende, cada coisa nova, ativa circuitos neuronais. Né? Então, são feitas novas sinapses, novas conexões entre neurônios. Eis aí a sua plasticidade, ou seja, o cérebro é plástico. Né? Cada neurônio envolvido nesse ativo processo aumenta seu vigor funcional, reduzindo, assim, a possibilidade de ser eliminada através da apoptose. Então, vamos ver o que é uma apoptose? Uma apoptose seria isso aqui. Então, você tem aqui uma célula normal. E aqui nós vamos ter a apoptose, que seja a destruição dessa célula. Então, a apoptose é quando, né, ocorre a morte celular, programada este mecanismo celular de autodestruição, que a própria célula se destrói, está presente em todos os animais metazoários, desde os vermes até os mamíferos. A apoptose é um mecanismo central que está relacionado com diversas fases da vida do organismo e o seu funcionamento correto é essencial para que a vida do indivíduo continue. Então, ou seja, nós estamos o tempo todo sendo convidados, né? A espiritualidade, né? A lei divina, nos convida a todo instante estarmos presentes em nós, em nossa vida, em nossas situações. Então, nós falamos da infância, como que ela é de acordo com a espiritualidade, falamos das redes neurais, dos neurônios e redes neurais, falamos da possibilidade das células se autodestruírem, quando não há uma força que as mantém unidas, quando não há necessidade daquela célula, ela se autodestrói. Que interessante, né? Agora nós vamos ver uma coisa mais importante aí, que eu gostaria que você gravasse aí no seu coração, né, na sua mente. Isso aqui é muito interessante, o que nós vamos falar a partir de agora. Olha só. Voltar aqui, né? Então, essa apoptose vai acontecer. Então, as crianças têm uma poda neural. Ela tem duas podas. A primeira poda neural, quer dizer, vai acontecer que as células vão se autodestruírem. Quando? Como? Então, aqui, olha, uma das primeiras podas neuronais se dá na primeira infância, mais ou menos com 3 anos. Tá? Ao nascer, o cérebro desenvolve muitas ramificações neuronais, a fim de que a criança possa se desenvolver em toda e qualquer área. Mas, com o passar do tempo, algumas ramificações
são utilizadas mais que outras. E assim, as menos ou nunca utilizadas passam pela primeira poda neuronal. O próprio cérebro descarta todos os neurônios que até então não foram utilizados de forma adequada. Agora eu vou dizer para você. Imagina que esse espírito renasça para ser, sei, alguém na vida, por exemplo, na vida ativa, vamos falar aqui espiritual, que é o nosso caso. Então, esse espírito renasce para ser um trabalhador, um médium, né? Uma coisa assim. Então, ele já tem toda essa construção, né, com ele. O que os pais têm que fazer? Levar para a evangelização, gente, para fortalecer essa rede criada que ele já traz com ele. Porque se você não der a evangelização para o teu filho, o que vai acontecer? Ele vai, o cérebro vai podar isso, vai tirar isso. E depois ele terá dificuldades. Então, é claro que nessa primeira poda vai descartar aquilo que não é necessário. Às vezes ele vem com uma estrutura de ser um espírito de boas falas, né? De bons pensamentos, e a sua casa é impregnada de palavrão, de maus pensamentos, de armadilhas de uns para com os outros. Então, o cérebro vai podando aquela parte que veio para que aquele espírito possa progredir dentro de uma fala pura, né? De um sentimento diferente. Olha a importância disso. Por isso que eu coloquei para vocês aqui as questões dos neurônios. Então, tem a primeira poda. Aquilo que não está sendo usado vai ser descartado. Pode ser que tenha necessidade de alguma coisa, sim, mas cuidado com essa questão da ética, da moral, da religiosidade, né? Das substâncias de estética que a criança tem que ter. Guarda isso com você, porque isso é muito importante, tá? Por isso que colocamos aqui nesse estudo. E vamos dar sequência aqui, né? Coisa muito boa. Então, vai lá, olha. A segunda poda neural. Tem a segunda corte, né? Tem aqui um corte na segunda, né? Quando que é? Agora o cérebro vai eliminar os neurônios que não utilizamos durante os períodos anteriores, a partir dos 2, 3 anos de idade, deixando apenas aqueles que mais nos servimos. Isso representa dizer que o que preservamos em nós irá continuar conosco. Isso acontece mais ou menos 12, 13 anos. Então, a vida ainda dá uma chance para a gente, né? Para a gente continuar educando esses filhos agora, né? Nas boas ações, nos bons locais, né? Onde eu levo o meu filho, que tipo de estrutura social eu dou para o meu filho, para a minha filha. Porque aquilo que ele trouxe, né? Que pode ser uma coisa boa que você não utilizou com seu filho e sua filha, vai ser cortado aqui, na rede neuronal. Isso é sério, né, minha gente? Muito sério. Você sabia disso? Olha que interessante, né? O que foi trabalhado fica, o que não foi perdeu-se com o tempo. Ocorre um fato importante. Não havendo sido trabalhado o conjunto de percepções espirituais, o adolescente pode buscar essa conexão utilizando substâncias químicas. Pelas estatísticas atuais, a grande parcela de pessoas que se utilizam começam nessa faixa etária. Eis o perigo. Então, meu amigo, minha amiga, é muito sério o ato de ser pai e mãe. Mas você tem que entender que você foi criança um dia também. E mais ainda, mais complicado, é que você será criança no futuro. Então, preserve-se para esse futuro. Eduque bem teu filho. Eduque bem tua filha. Pega essas informações, né? Para você ser um bom pai e uma boa mãe para eles, né? Então, a questão, meu amigo, é evangelizar. Não tem outro jeito. Coração em mãos, tudo pelas crianças. Tudo pelas crianças. Evangelizar. Não ensinar sexualidade fora de hora. Isso chega com naturalidade. A sexualidade fica presa na glândula pineal, aguardando o crescimento, a preparação do corpo desse espírito. Para aí ela vai saindo gradativamente, assim mesmo, dentro da estrutura e da dinâmica de cada espírito. Não é você, professor, professora, ou você, político, quem quer que seja, que vai dar opinião nisso. Você não sabe nada disso. Você não vive isso. Por caridade, não faça. Porque você vai ser criança um dia. Será que vão te respeitar? Ah, eu não acredito nisso, meu amigo. Conselho,
Estude, analisa, pesquisa, porque grandes estudiosos hoje, encarnados, estão estudando isso. Tá? O Evangelho de Jesus é o maior código de conduta moral que a humanidade terrena pode aspirar. Ninguém vai a Deus senão pelo mestre dos mestres. Assim sendo, torna-se necessário que pais, familiares e educadores comecem a pensar mais seriamente sobre isso. Porque também a gente tem que entender uma coisa muito séria, são os educadores. Essas crianças estão nas mãos deles durante um período do dia. Às vezes, quando é mais novinhos, nas creches, né, que ficam lá o dia inteiro, ou crianças que fazem curso integral, né? Olha, cuidado, educador, cuidado, educadora. Observe, são filhos dos outros, mas são na sua responsabilidade naquele período. Então, observe bem, porque isso tudo está acontecendo que nós estamos passando aqui. Está acontecendo com essas crianças. Tá? A urgência de evangelizar as crianças, né? É muito urgente isso. Ó. Eis o que nos falam os espíritos superiores. Evangelizar a criança é manter sua conexão com os planos espirituais ao mesmo tempo que o prepara para salvaguardar o futuro. Tá a informação para nós. Certo? Muito complexo isso, né? Então, ó, evangelização, que coisa bonita aqui, olha. A evangelização da criança tanto pode ser feita nas casas espíritas, e aí eu coloco para você que não é espírita, no seu templo, na sua religião. Está vendo? Como é importante isso? E pode ser em casa também, né? Porque o Senhor Jesus está pronto, né? Está saindo daquele túmulo, mostrando para a gente assim, olha, saia do teu túmulo e venha para a vida. Mostrando para que nós tenhamos que ter com essas crianças uma posição mais ou menos assim, saia da tua obscuridade da infância, né? E agora venha para a vida. Venha estudar, venha ser gente grande. Percebe, meus amigos? Como que isso é importante? Eu fico assim, impressionado, porque nós temos todas as informações. Você concorda? Olha, nós temos todas as informações. Ninguém pode dizer que não sabia. Não, todo mundo sabe. Está tudo aí. Você vê que unimos aqui espiritismo e ciência. Os dois têm que estar unidos. Né? Vamos dar sequência aqui, tá? A evangelização, né? O processo que forma uma grande massa de conexões sinápticas durante a infância apresenta seu ápice entre os 8 e 10 anos de idade, quando começa a se estabelecer o período da pré-adolescência. Este momento já nos alerta de que transformações dramáticas no corpo e no cérebro irão acontecer. Lembra das crianças de 8 anos que a gente conversou ainda um pouquinho antes? Isso tem que ser conhecido, e também da glândula pineal, né? Que ela vai liberar agora essa coisa da sexualidade, né? Essa coisa das percepções, das sincronicidades. Tudo vai ser liberado pela pineal nesse período. Ou seja, a criança já chegou num ponto em que ela tem que tomar conta da encarnação dela. Então, a pineal vai liberando essas coisas. E nas suas vistas, né? Tanto de pais quanto de educadores. Jesus está sempre recebendo, né? Sempre nos recebendo. Eis a importância e a necessidade dos pais de manterem seus filhos nas escolas de evangelização. Com os esclarecimentos da neurociência, evangelizar, além de oportunizar a criança o seu contato com Jesus e Deus, seu Criador, significa ainda conservar no cérebro da criança os neurônios capazes de o manter conectado com os planos superiores de onde veio. Caso contrário, poderá perder essa conexão e tentar encontrá-la nos alucinógenos. Sabe, certa feita, eu conversando com uma pessoa que trabalha na área social, né, serviço social, da prefeitura de uma grande cidade do Brasil, ela cuida de adolescentes que fogem de casa. Então, eu perguntei para ela, mas por que eles fogem? Exatamente por causa que falta isso. Faltou aquela conexão antes dos pais com eles. Faltou aquele carinho do pai e da mãe de levar,
naquele local que pudesse instruí-los moralmente, eticamente, esteticamente, que a gente sabe que é na evangelização. Faltou isso. Então, foi sendo podado, né, os neurônios que ele trouxe para esse trabalho. E aí eles ficam vazios, né, tristes. Eles fogem de casa, não acreditam mais nos pais. O processo que forma uma grande massa de conexões sinápticas durante já falamos isso, né? Apresenta seu ápice durante os 8 ou 10 anos de idade, né? Então, a importância dos pais manterem seus filhos na escola de evangelização. Com os esclarecimentos da neurociência, nós vamos conseguir isso. Vamos repetindo essa informação. Então, os esclarecimentos agora da neurociência já não é mais uma questão de religião, como se diz, né? Não. Agora é a neurociência que está falando. Já é uma informação, né, que vem da ciência. Então, para os evangelizadores agora, tá? Diz-nos Emmanuel que o evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Eis aí a importância dos evangelizadores, que se propõem a esta tarefa de grande importância nas casas espíritas. E em outros tempos, como eu disse também. Né? Evangelizando crianças e adolescentes, estão se autoaperfeiçoando pelo contato com a mensagem de Jesus. Na neurociência, estudamos a plasticidade, que significa a capacidade do cérebro de reorganizar-se para atingir conquistas espirituais antes deixadas de lado. Os evangelizadores se beneficiam enormemente dessa possibilidade. Então, o cérebro tem a plasticidade dele, então ele pode mudar. Antigamente achava que não. Pau que nasce torto, não tem jeito, vai morrer torto. Agora, isso já passou, isso já era. Agora tem a plasticidade. Ou seja, você pode modificar estruturas neurais. Então, é possível, sim, você modificar. E o evangelizador, ao fazer isso para as crianças, está fazendo para ele também. Então, se você é evangelizador em qualquer área, né? Em qualquer religião, pense nisso. Pense no bem que você está fazendo a você ao ajudar essas crianças. E vocês, pais, também, no bem que estão fazendo a vocês. Tá? A gente, então, vai concluir o seguinte, olha, que a nossa missão é evangelizar. Mesmo pai, mãe, professor, professora. Porque evangelho, meu amigo, minha amiga, não é religião. Evangelho é ciência, é filosofia, sabe? É moralidade, é ética, é estética. Então, na sua sala de aula, você pode estar evangelizando sem saber que está. No momento em que você mostra para os alunos coisas importantes da vida, condutas retas, você está evangelizando. Não é? Lembro que antigamente o professor chamava os alunos em volta da mesa, na época que eu fiz o fundamental, era assim. O professor chamava os alunos e todo mundo ali junto ia mostrando, ia conversando com ele tete a tete. Não é aquela distância do aluno na carteira e o professor lá na frente. Ele vinha. Isso era feito na minha fase de infância. Isso era evangelizar. Você tinha uma ligação com o professor, com a professora muito grande, porque ele explicava para a gente, ó, não pode fazer isso. Às vezes um menino brincava, queria tirar a atenção da outra menina ou do outro menino, ele falava, não faça isso, nós estamos estudando. Isso é evangelizar, minha gente. Oh. Então, nós vamos evangelizar. Vamos pensar nisso, vamos evangelizar. Você concorda? Você vai comigo? Eu escolhi evangelizar, desde o momento que eu me tornei pai e mãe. Eu me escolhi evangelizar, ou seja, moralizar esses espíritos que estão chegando aí. Porque a moral vai automaticamente puxar a ética e a estética. Vai automaticamente me colocar em relação correta com o Senhor Jesus, que é tudo isso. Que pede esse acordo com Ele para que a gente possa crescer. Né? Então, envia-me.
como diz Isaías 6:1-8. Envia-me, deixa eu evangelizar. Meu amigo, tá a proposta feita aí, tá? Agora, compete a cada um ver se quer. Eu quero isso? Quero. Então, vamos fazer isso. Você viu que a infância, de acordo com os ensinos do Livro dos Espíritos, você entendeu sobre um pouco, né, de conexões neurais, você viu que tem redes que vêm para que o espírito, né, potencialize essa rede, que tem a primeira poda, com 2, 3 anos, tem a segunda lá no início da adolescência, né? E aí, depois que se perde coisas importantes que vieram, fica difícil de juntar. Então, vamos cuidar dessas crianças lindas, né, que estão aí. Sabemos que são espíritos antigos, que podem trazer ou não um bom passado, mas são espíritos que Deus enviou para cá, né, para se aprimorarem, e entregou na nossa mão de pai, de mãe, de educador. Meu amigo, minha amiga, está aí o nosso estudo. Espero que ele seja útil a você, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sempre essa proposta de evangelizar, sempre. Mesmo que você seja só o amigo, o avô, a avó, o tio distante, seja quem for, né? Dê tudo que você puder dar de bom para a criança, mas dê o evangelho também. Tchau, até o nosso próximo encontro. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.